Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Bitalks da Ideale. Bitalks é um movimento para ajudar a melhorar a vida das pessoas, das empresas com ações de treinamento. É um momento em que a gente conversa, que a gente debate, que a gente se provoca sobre como as nossas ações impactam diretamente nos resultados que a gente quer atingir. Esses resultados que hoje o mundo moderno nos impõe. Eu sou Peterson Coll e te convido a participar deste incrível movimento. E hoje, como sempre, eu anuncio e falo assim, temos um convidado muito especial. Eu quero agradecer aqui muito você, Rodrigo. Já a gente vai descobrir o porquê desse Rodrigo. Ok. Tá? Mas quero te agradecer pela presença aqui. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso Bitalks. Obrigado, Peterson. Bom, pessoal, um prazer estar aqui, participar desse evento, ser um dos primeiros ainda. Posso me candidatar a isso, porque a gente torça que tenham 500, 600 participantes, eu esteja ali nos top ainda. Com certeza. Então, gosto muito, já trabalhei com você anteriormente. Tenho fé que isso aqui vai dar muito certo e que vocês gostem também desse programa, que eu possa agregar um pouquinho no dia a dia de vocês. Obrigado. Para a gente começar, né, eu te chamei de Rodrigo, né, mas tem um Y ali no meio. E muita gente te chama de Rodrigo. Exatamente. Né? Então é Rodrigo. Depende. Formalmente sempre foi o Rodrigo, né? Então, os pais chamam de Rodrigo, mas tem uma história engraçada por trás, né? Sempre tem um pai nessa história, né? Dessa vez não foi minha mãe. Eu nasci, então foi aquela alegria, eu sou o primeiro da minha geração, não tenho primos mais velhos, então eu sempre fui o primeiro. E a minha mãe, diabética, acabou tendo alguns abortos, então quando eu vim ao mundo, eu vim como quase de cristal, sabe? Entendi. Então foi aquela coisa, o filho que todo mundo esperava. Teve uma baita de uma festa, uma bagunça, todo mundo alegre, porque eu estava ali. E aí meu pai foi me registrar. Naquela época a gente não tinha registro direto no hospital, que você faz na hora, né? Então meu pai foi junto com o cunhado, irmão da minha mãe, me registrar no cartório e estava levemente feliz ainda do meu nascimento. E aí eu olhei e falei, põe um Y aí no meio. Aí eu nasci Rodrigo com um Y, então aí virou. E aí, óbvio, como toda criança de escola, que naquela época não era bullying, né? A gente não tinha bullying na nossa época regulamentado. E aí virou a professora e falava, Rafael, presente. Renato, tal, Rodrigo. Rodrigo com Y. Aí as crianças Rodrigo. E ficou. No começo eu não gostava. Aí eu descobri que quanto menos eu gostasse, mais iam provocar. E aí eu acostumei. E ficou mais fácil hoje, porque assim, você chega no andar na empresa. Rodrigo, eu sei que é o cara do marketing, que é o cara do comercial. Rodrigo, sou eu. Então virou meu apelido. Então eu sempre me apresento. É Rodrigo. Formalmente, em eventos, profissionalmente, é isso. Mas depois que você tem 2 minutos de experiência comigo, de intimidade, vira Rodrigo. E eu agradeço muito, inclusive, ao Rodrigo Góes, que joga no Real Madrid hoje na seleção brasileira, que pela primeira vez na vida eu vou poder ter uma camisa do Brasil com o meu nome escrito certo e não vou parecer um louco. Muito bom. É bom não isso, tinha pensado finalmente. Nisso. Tá vendo? Adoro que ele tem um Y no nome também, para eu poder ter uma camisa do Brasil no meu nome. Cara, como é bom ouvir histórias, como é bom a gente escutar essas coisas. E você, já você vai contar um pouquinho, né? Mas eu te conheci você sendo um cara de treinamento. Sim, né? Muito tempo. Então, você iniciou a tua trajetória em treinamento? Como que é isso? Você era instrutor? Como que é? Não, eu entrei como instrutor, eu nunca fui promotor. Normalmente você tem uma carreira em que você entra como promotor no seu primeiro emprego, e aí você vai na loja, fala de produto, na mesma empresa você acaba, pela empresa terceirizada normalmente, você vira instrutor, e de instrutor às vezes surge uma vaga na empresa que você acaba entrando. Eu entrei sempre já entrei em treinamento direto. Entendi. Eu sempre fui um cara que gostei muito de entender como as coisas funcionavam. Então assim, eu era criança, eu pegava o secador da minha mãe, quando ela não estava olhando, obviamente, eu desmontava o secador, tirava parafuso, desmontava cabo, mais ou menos o que você vai fazer amanhã com o seu micro-ondas aqui na Ideale. E aí eu queria entender como as coisas funcionavam. Então eu sempre tive no meu DNA o aspecto de querer entender tudo sobre tudo, né? E aí eu me identifiquei um pouco com a área de treinamento. Eu sou formado em marketing, publicidade, e aí eu queria sempre entender um pouco melhor das coisas. Como que é isso, como que é aquilo? Então chegava o material, preciso falar um pouco sobre o produto X. Eu trabalhei em indústria química antes. Então eu pegava sobre a cera, sobre o hipoclorito disso, sobre daquilo. Eu precisava ministrar um material para que o consumidor final pudesse entender aquilo. Só que para eu fazer um bom trabalho, para explicar do jeito correto, eu precisava antes ter uma base de conhecimento. Entendi. Então assim, chegava uma caneta, eu precisava entender que tipo de mola que tinha dentro daquela caneta, qual que era a carga, a pressão, por que tem tinta e quando você vira não vaza. Então eu sempre fui muito curioso nisso. Isso me levou a uma carreira de treinamento. Eu vim do segmento de áudio, principalmente depois de indústria química, eu entrei no segmento de áudio, de alta fidelidade, no segmento de automação, e aí calhou um dia de
12 anos, de há 12 anos aproximadamente, eu entrar na LG e tô lá até hoje. Então, o nerd que deu certo, que a gente gosta, que eu continuo entendendo bastante de produto. Mas treinamento sempre foi o meu DNA. Foram, só na empresa que eu tô hoje, na LG, são mais de 8 anos, que são quase 9 anos na área de treinamento, e antes disso ainda uns 5, 6 anos. Então tem uns tem 14, bastante, 15 anos aí, bastante treinando já aí. bastante. E o treinamento continua, né? E você acha que hoje o treinamento está diferente de 14 anos atrás? Tá, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que a gente talvez ainda sente um pouco de falta, né? Então, a pandemia nos ensinou muitas coisas, apesar do momento horrível que foi pelo que a gente passou, mas ensinou a gente que é possível se distanciar das pessoas e mesmo assim continuar treinando. Então, o EAD veio muito forte, a gente consegue ter um impacto muito maior em quantidade de pessoas. De novo, não que quantidade seja qualidade, mas são métodos diferentes para a gente conseguir otimizar custos para a empresa. Então, você tem clientes hoje, o tamanho do Brasil, você tem uma matriz própria em São Paulo, e você precisa treinar o cliente que fica em Lucas do Rio Verde, Sinop, Maceió. São Caetano. São Caetano. Então, em algumas regiões era mais fácil de você conseguir fazer essa mudança. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife. Mas tem outras regiões que você fala, eu não consigo treinar nunca esse cara. E hoje, através de um link online, numa reunião pelo Webex, pelo Zoom, pelo Teams, você consegue ministrar treinamentos e tirar dúvidas com muito mais facilidade. Então, tem muitas ferramentas hoje que acabam ajudando muito no treinamento. Mas, óbvio, ao mesmo tempo que tem muitas ferramentas positivas, as ferramentas só são boas se aplicadas por pessoas que sabem o que estão fazendo. Então, eu acho que a força de treinamento não está simplesmente em ministrar um treinamento, mas está em treinar o próprio instrutor que faz esse treinamento, e ele está sempre se reciclando, se renovando, para que ele consiga ministrar materiais melhores para as pessoas. Perfeito. Eu compartilho muito dessa tua opinião, e principalmente quando a gente fala que o ensino à distância é uma modalidade há tanto tempo já existe, né? A gente tem acesso a uma coisa chamada YouTube hoje, né? E a gente tem lá, eu gosto de fuçar algumas coisas. Eu descobri outro dia uns vídeos antigos lá da Chevrolet, né? Tem vídeos de treinamento da Chevrolet de 1927. Nossa. Né? Tem vídeos de treinamento extraordinários, de treinamento à distância que a Chevrolet utilizava para treinar sua equipe de vendas na década de 40. Então tem um lá que eu gosto muito, que é 1941. Mas você fala assim, cara, no meio da guerra, os caras estavam treinando os vendedores americanos à distância sobre vendas, né? E não é só uma relação de custo-benefício. Na época eu vou ganhar na logística. Eu entendo que isso, primeiro, é uma ferramenta de inclusão. Eu estou conseguindo treinar um número maior de pessoas. Um número maior de pessoas estão tendo acesso a um treinamento que antes elas não tinham, né? É lógico que às vezes a gente defende que nem todo tipo de treinamento pode ser feito à distância, né? Eu brinco, eu falo, gravar o teatro não é fazer cinema, né? Então existem formas, existem técnicas da gente fazer, né? Mas isso não é muito foco. Mas como que o treinamento hoje você não trabalha mais com treinamento, né? Eu tento não trabalhar, a saudade fica ali, é algo presente. Mas como que o treinamento contribuiu, né? Como que o treinamento entrou aí como uma base sua de formação e ela influencia naquilo que você faz hoje? Acho que o principal ponto do treinamento é o aspecto da comunicação. Não importa o que você me pergunte, eu vou explicar. Que horas são? Não, a hora são, porque são 13h39 por conta disso, por conta daquilo. E qualquer coisa que você faça, você precisa entender o que você está fazendo. Perfeito. E o principal ponto é, mas ele me explicou, eu expliquei alguma coisa para alguém e essa pessoa não entendeu. A culpa é da pessoa. Não, a culpa está sempre em mim. Eu que tentei explicar alguma coisa para essa pessoa e essa pessoa não conseguiu entender. Então, não o defeito, mas a falha do processo está em quem está ensinando. Eu preciso me conectar melhor com o meu ouvinte para entender que tipo de linguagem, que tipo de comunicação eu preciso usar para que ele entenda o que eu quero dizer de algo simples. Então tem gente que eu vou falar em inglês, que eu vou explicar os termos técnicos, essa pessoa, pelo repertório que ela já tem interno intelectual, ela já vai entender as funções do que eu estou falando sobre o meu produto, sobre o meu serviço, sobre a minha comunicação. Tem outras pessoas que eu preciso fazer o beabá possível. Então, assim, os jeitos de explicar sempre vem muito da parte de treinamento. Você tem que ter uma didática correta, você tem que saber com que público que você está falando. Isso tudo eu acho que eu trago muito no meu DNA por conta desses 15 anos treinando.
Então, quando eu vou fazer, por exemplo, um evento de PR, eu vou falar sobre os produtos, a gente esquece aquele monte de termos em inglês que vem rasgados da matriz e que falam bonito, com hygiene fresh, uva nano, dual cooling, e eu preciso explicar o seguinte, aqui ó, seus alimentos ficam mais conservados dentro da geladeira, a sua roupa, você vai apertar um botão e não vai ter dor de cabeça para explicar de que, será que a minha roupa vai encolher? Que tipo de ciclo que eu lavo? Quer ver, você sabe lavar calça jeans? Você tem noção de qual a temperatura de uma calça jeans? Não. Ninguém praticamente tem. Você vai tirar a calça, você vai lá na etiqueta, normalmente tem aqueles símbolozinhos. Sei quanto pesa só. Sim, mas você tem os símbolozinhos ali. Você tem um símbolozinho com um baldinho com um número dentro, que é aquela temperatura máxima que você pode atingir. Você tem um triângulo, que fala se alvejar. Você tem um quadrado, que fala que é secar. Você tem um ferro com 1, 2 ou nenhum pontinho. Cada símbolo aquilo ali te fala como treinar, ou melhor, como lavar e passar a sua roupa. É o que a gente faz? A gente pega aquele monte de cores. É branco, vai tudo junto, mas cada roupa precisa de um tratamento especial. E a gente reclama do produto, que o produto tá secando a nossa roupa errado, que não lavou direito, que não fez aquilo. Que a mancha não saiu. Por quê? Porque você não mandou o manual. O produto te fala na etiqueta lateral aqui dentro de como que ele vai ser lavado. Mas a gente é preguiçoso, às vezes, de tentar ler o que o próprio produto tá querendo dizer pra gente. Você tocou num ponto que isso é uma coisa que não é que me incomoda. Isso, há muito tempo eu tenho falado sobre isso. Às vezes é um motivo de orgulho a gente bater no peito e falar assim, nós brasileiros, a gente não lê manual. Como se fosse uma glória, como se fosse isso um... Né? Eu falo o seguinte, a gente é o que é porque a gente não lê manual. Então a gente criou uma cultura de não buscar o conhecimento, ou não buscar o conhecimento certo. Né? E muitas vezes essa informação que você falou está na nossa roupa. E às vezes não sabe nem identificar, e às vezes você tem a figurinha da roupa. Tá igualzinho a figurinha da lavadora. Né? Porque alguém falou assim, se ele tem essa roupa é porque ele tem essa figurinha, é só apertar aqui e fazer. Né? Mas às vezes a gente fala assim, será que se apertar aqui vai funcionar? Né? A gente fica com dúvida. Mas isso também não é por causa que o manual também, às vezes, não é feito de acordo com o público? Total. É o que eu falei. Se a pessoa, se o meu ouvinte principal não entende a informação, eu não posso culpar em cima dele porque, você não sabe o que você está falando, você que é limitado, você não prestou atenção no material. Será que não fui eu que não me conectei com ele, não ensinei do jeito certo? Você fala, brasileiro não lê manual. Tudo bem, eu gosto de ler manual, mas porque eu sou gerente de produto. Eu vou ler tudo de cabo a rabo e eu gosto. Eu tenho um DNA nerd de querer saber como tudo funciona. Mas eu já cheguei num ponto em que eu pulo a parte inicial. De não beber a água da bateria, não fazer isso, não operar maquinário pesado. São coisas que para mim são lógicas, mas é importante estar lá. Legalmente, obviamente, as indústrias são forçadas a fazer isso. Mas quantas vezes você não vê online alguém te mandando um vídeo, sua esposa, seu filho falando assim, pai, olha isso, olha o que o celular faz, você fala, caramba, que função legal, travar a tela. Eu não sabia. Coisa básica que eu aprendi esses dias. É muito comum, e vocês devem já saber disso que estão em casa, você tá usando o celular hoje, todo mundo sai com o Waze ligado. Waze, Google Maps, alguma coisa. E a gente vê hoje, infelizmente, muitas pessoas, o cara vem com uma vela de carro, uma pedra, quebra e arranca o seu celular. E o seu celular está desbloqueado, porque você está com o Waze ligado. O que ele faz a primeira coisa? Ele sai do Waze, puxa, ativa o modo avião, você perdeu. Aí você vai pegar a senha do seu celular, ele vai pegar o seu cartão e a dor de cabeça que, infelizmente, alguns de vocês acho que acabaram por passar. E aí eu aprendi que existe através de um sistema de automação, eu acabo usando um iPhone, no sistema de automação, que se você fecha algum aplicativo ou entra no modo avião, você tem a opção de automatizar ele travar o celular. Então você está no Waze, por exemplo, ligado, ele está ali. Vamos supor que quebraram o meu vidro e pegaram meu celular. Qual a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai jogar para cima para sair do Waze. O meu celular está programado porque se ele sai do Waze, o Waze trava a tela. Se ele põe no modo avião, vamos supor que não estava no Waze, ele roubou do meu ouvido, desligou a ligação, colocou no modo avião, ele trava. Se eu coloco para abrir o aplicativo do banco ou as configurações, que é a primeira coisa que um ladrão vai fazer, ele bloqueia a tela automaticamente. E no que ele bloqueou, acabou. Eu tirei o acesso na tela inicial. E aí você fala, mas como você aprendeu isso? Tá no manual. Mas a gente não leu. Ou não foi ensinado de um jeito certo. Então a Apple talvez não tenha ensinado a gente sobre os processos de automação. Onde eu aprendi? Um cara numa rede social, função, mandou legal e falou, olha que bacana isso. Ensinou o passo a passo e eu falei, cara, é muito fácil de fazer isso. E eu ensino esse procedimento para todo mundo que eu conheço. Rodrigo, você fazendo isso, e a gente, assim, posso te considerar também um treinamento raiz, né? A gente olha para isso e fala assim, cara, isso é óbvio. Né? A gente, como treinamento, a gente tem isso, né? Porque eu comecei minha carreira como instrutor técnico.
né? Minha formação é de mecânica. Eu fui instrutor técnico. Eu comecei minha carreira na General Motors. Depois eu entrei na área de treinamento da Brastemp, fiquei lá 10 anos. E eu fui instrutor de assistência técnica. Consertar geladeira, lavadora, fogão. E ali eu aprendi que a gente não treina ninguém. A gente faz com que a pessoa aprenda. Parece a mesma coisa, mas não é. Então, quando a gente está desenvolvendo um manual, um treinamento, uma apostila, um card, um e-learning, criando um roteiro, a gente está pensando no como a outra pessoa vai aprender e como que ela vai usar aquele conhecimento que a gente está passando para que ela possa executar. Então, quando você fala dessa questão de destravar a tela e travar, é porque eu quero um resultado. O meu resultado fala o seguinte: eu preciso usar meu celular enquanto eu estou no carro, mas pode acontecer de alguém aqui pegar o meu celular e eu não quero que ele use meu celular para outros fins. Para isso, o que eu faço? Então você trouxe o conhecimento, mostrou, aí você mostra, porque se você não mostrar como ele faz, a pessoa só vai falar assim: você sabia que o iPhone pode fazer isso? Sei. Mas você usa? Não. Por que você não vai? Porque eu não sei fazer. Então você tem que aprender a fazer. Isso não é missão, função primordial de uma área de treinamento? Transformar este conhecimento em ação? Eu acho que o papel principal da área de treinamento é mastigar a informação que as pessoas não estão acostumadas a digerir. A gente gosta, acho que quem nasceu em treinamento, quem está acostumado a fazer isso, e eu acho que a beleza dessa área é, eu vou pegar uma informação que ninguém sabe ler, que as pessoas têm dificuldade, uma informação muitas vezes chata, e eu vou transformar isso aqui, maquiar, para que seja uma informação fácil da pessoa utilizar. E com isso eu vou o quê? Eu vou agregar conhecimento, eu vou ensinar essa pessoa a fazer algo melhor. E o ponto principal é, através do treinamento, ela vai ter um benefício que ela não tinha antes. Seja um celular travado, seja um manuseio de calibrar melhor uma imagem de um televisor, seja um manuseio de que nunca mais você vai ter uma roupa encolhida porque você aprendeu a usar a máquina. Então acho que o papel de treinamento é agregar valor à vida das pessoas. Entendi. E por que hoje a gente tem tanta dificuldade, né? Ou a gente não vê essas coisas acontecendo? Né? Como que a gente está vendo dessa história, dessa nova geração que está vindo em treinamento? Porque às vezes a gente olha e fala assim: cara, isso não está acontecendo. Muitas vezes o meu sentimento é que está vendo simplesmente uma passagem de conhecimento. Eu pego o conhecimento daqui e transformo o conhecimento ali. Pego o material que veio de fora, coloco ele num PPT bacana e transmito aquele conhecimento. Não faço essa transcrição. Por que você acha que hoje está acontecendo isso? Eu acho que falta a população, não. Mas eu acho que falta o grande público hoje, principalmente, treinar o cérebro. É um exercício. O cérebro, não vou dizer que é um músculo, não sou de biologia, se é um músculo, se é um nervo, enfim, mas o cérebro é um cérebro, tá? Mas... Eu ia chutar essa questão. Eu também. É 1-0 ou é C. Né? Já fiz isso em vestibular. E aí, assim, você precisa treinar o seu cérebro. Você fala: eu quero ficar mais forte. Você treina o seu músculo, você vai na academia, você faz exercícios para treinar. Então, bíceps, tríceps, perna, coxa, o que for, e você vê um resultado a longo prazo. O seu cérebro é a mesma coisa. E quando você deixa de usá-lo, ele não chega a atrofiar, mas você não está usando o potencial total dele. Por quê? Porque você não treina. Então, se você tem acesso a toda a informação possível hoje no celular, na palma da mão, você fala: por que eu preciso memorizar isso na cabeça se eu posso memorizar no celular? Só que aí um dia você se vê sem o celular. E você não sabe de onde puxar essa informação, porque basicamente todo o seu conhecimento não é conhecimento, é uma consulta. Então assim, eram coisas que falavam quando eu era mais novo. Tem que fazer a prova hoje. Ah, mas pode consultar a prova? Pode. Não pode. Mas um dia que eu vou crescer, eu vou poder consultar os meus livros. Por que eu preciso decorar hoje? Porque você precisa treinar o seu cérebro a estar acostumado com essas informações. Sim. Então o que a gente vê muito hoje existe o acesso à informação com muita facilidade. Qualquer site que você for, você abre o Google, você consegue achar qualquer tipo de informação. A gente está vivendo o começo da inteligência artificial, que ainda faz pesquisas e apresentações melhores ainda do que você faria, e a gente cada vez mais tem uma população que não se preocupa em armazenar essa informação, porque é muito mais fácil apertar um botão e gerar esse conteúdo de um jeito mais fácil. Eu uso o Waze dessa maneira, né? Muitas vezes eu estou com meu filho, ou às vezes com a minha esposa no carro, ela fala assim: você não vai usar o Waze? Eu falo: já vi, antes de sair de casa. Ou antes de eu sair. Eu vou ver como está o trânsito. Porque eu sei chegar até onde eu vou. É mais ou menos. Você fala assim: onde eu vou? Ah, vou para a Zona Norte. Eu sei chegar próximo. Aí quando está próximo, eu ligo o Waze. Só para não errar a rua. Aqui. E o Waze me ajuda muito na questão do trânsito. Ah, como é que está o trânsito? Então eu sei que eu vou para determinado lugar, eu sei que eu tenho 2, 3 possibilidades. Qual que é a possibilidade? Porque eu aprendi, né, a me localizar na cidade de São Paulo. Sim. Né? Então hoje, teoricamente, eu não preciso. Eu sei todas as ruas? Lógico que não. Né? Mas eu sei me orientar. Meu filho de 25, ele não consegue.
Ele não consegue. Ele fala assim, para onde você vai? Outro dia a gente estava no Butantã, passando, ele falou assim, aqui é perto daquele... Eu falei assim, não, cara, aquele lugar perto, nós estamos falando lá em Santana. Nós estamos do outro lado da cidade. Ah, é? Eu falei assim, como é? Né? Então essa coisa da localização, do entendimento, são coisas que a gente aprende. Com a automação, com essa facilidade, a gente não aprende mais. E aí vai ter gente que vai defender, vai falar o seguinte, Rodrigo, mas por que eu preciso saber? Né? Então, às vezes eu até concordo, eu falo assim, cara, às vezes a gente tem muita informação na cabeça que a gente não precisava. Eu pergunto isso até hoje do Bhaskara. Né? O B ao quadrado menos 4, a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC. Eu nem lembro o Bhaskara mais ainda, mas até hoje tá lá grudado. Sim. E eu não saí do Butantã pro Santana. Tá vendo? Né? Tá vendo? Então, algumas coisas a gente olha, e eu uso muito um exemplo. Você sabe, eu acabei de escrever, lançar um livro, né? Eu tenho muito esse conceito da ação. E eu trago muito isso enraizado comigo. Vem muito dessa questão de ser instrutor técnico. Porque quando o técnico vai na tua casa, é porque o teu produto quebrou. Dificilmente alguém chama para manutenção, mas vamos lá. Pode ser para duas situações, manutenção ou quando quebrou. A maioria é porque quando quebrou. E você viu que o produto quebrou, o produto não funciona. Alguns produtos modernos até falam para você, através de um painel, falam assim, chame aqui. Aí o cara vai na tua casa. Geralmente ele vai sozinho. Depois de 15, 20 minutos, o produto tem que voltar a funcionar. Ou seja, ele sabe ou ele não sabe. Né? Para isso ele tem que aprender. E esse aprender, quando eu era instrutor, o que era? Era basicamente uma sequência de tarefas que você tem que falar para ele. Produto faz isso, verifique isso aqui. Produto faz isso aqui, verifique isso aqui. Produto faz isso aqui, faz aqui. Teste isso, coloca isso. Se for isso, faça isso. Aquilo é execução de tarefas. Né? Então, quando a gente fala hoje, por exemplo, de um treinamento de produção, linha de produção, execução de tarefas. Faça isso, faça isso, faça isso. Quando o botão, a solda, a ordem específica, acabou. Você tem a folha de processo, você segue a folha de processo, é execução de tarefas. E aí eu fui pensando nisso e falei assim, isso se aplica a qualquer coisa que a gente faça na vida. Seja no âmbito profissional, seja no nosso âmbito pessoal. A gente faz isso em casa. A gente faz isso em casa, com a esposa, com a companheira, com o companheiro, com o filho, com o amigo. Todo dia a gente faz isso. A gente passa 24 horas por dia executando coisas. Se a gente quer um resultado positivo dessas coisas, ninguém escapa do resultado. A nota da prova sempre vai ser de 0 a 10. Não tem jeito. Mas se eu quero um resultado positivo, tá, eu preciso saber executar bem aquela tarefa. Tá? E muitas vezes eu uso o exemplo, contei essa história para falar que na capa do meu livro tem uma xícara de café. Eu gosto muito de falar desse exemplo do café. Né? Se para a gente ensinar uma pessoa, o que a gente precisa fazer? Precisa fazer um treinamento para a pessoa fazer o café. É fazer o café. E aí eu preciso, como área de treinamento, olhar e falar o seguinte, quais são os processos que envolvem aqui? Como que a gente faz café aqui na firma? A gente tem uma cafeteira. Porra, que cafeteira é essa? É assim. Então, como que se faz café nessa cafeteira? Eu, como treinamento, tenho que fazer isso. Eu vou lá, eu estudo o produto, eu entendo o processo, e aí eu crio uma sequência de informações, de instruções, para que a pessoa saiba fazer o café. Não é necessário que a pessoa seja um especialista em café, que ela seja um barista em café. Simplesmente que ela execute uma sequência de tarefas e o café vai sair. E o resultado desse treinamento não é ter um café gostoso. Porque ter um café gostoso depende do pó, depende da água, depende de muita coisa. O resultado do treinamento vai ser a pessoa sabe fazer o café. Só. E às vezes eu me pego e falo assim, cara, eu já fiz treinamento assim. Se eu fosse fazer um treinamento, eu falo assim, como você faria um treinamento então ensinando a pessoa a fazer um café? A história do café, principais países que produzem café, como o café é torrado, por que a diferença do arábico, e assim vai. Porque a gente tem essa ânsia, muitas vezes, de transmitir aquilo que a gente sabe, que a gente quer que todas as outras pessoas tenham. Então, passa para a gente também esta missão de conseguir separar, de conseguir equilibrar essa carga cognitiva que a gente passa, que muitas vezes não é necessário. Você enxerga dessa maneira também? Sim, e de novo, fazer café. Eu sei fazer café. Eu fui ensinado desse jeito, eu fui ensinado daquilo. Fazer café, em teoria, ninguém fala, nossa, eu nasci com vontade de fazer café. A minha hora feliz do dia é fazer café. Não. A sua hora feliz do dia é degustar o café que você fez. Boa. Você aprendeu. Eu aprendi a fazer arroz na pandemia, aprendi a fazer comida, tal, coisas que eu não fazia no dia a dia porque era um final de semana. Eu aprendi e hoje eu sei que o arroz eu tenho que refogar ele antes. Eu sei que para colocar água, eu tenho que colocar água já na temperatura mais alta para eu não ferrar o processo do arroz. Então tem coisas que você acaba melhorando. No café é a mesma coisa. Você aprendeu um processo para que você possa degustar.
Então você chega no final, decide e fala, legal, o resultado é que eu tenho um café muito gostoso. Mas tudo depende de processo. Porque, por exemplo, você fala, eu não preciso ensinar um cara a ser um barista. Você pode ensinar através do processo. E tem que permear todos os pontos possíveis, desde o básico, diga assim, encha a cafeteira com água. Mas que água? É água da torneira? É água gelada? Que temperatura que você tem que dar essa água? Eu tenho que pegar água que está guardada, armazenada, água mineral, qual que tem que ser o pH dessa água, quanto de água eu tenho que colocar. Legal, liga o produto na tomada. Que tomada? 127, 220, ela é bivolt. Então, quando a gente começa a olhar por trás e você começa a podar quais são os erros do seu próprio usuário, você consegue, talvez, um dia até transformar num barista. Óbvio, dá um trabalhão. Eu vou colocar 1000 fatores e uma coisa básica de coloque água no café, coloque a quantidade, calcule isso, entregue de 4, 5 etapas, pode virar um processo de 30 etapas diferentes para você ter um barista formado. Mas você consegue, acho que, criar isso. A mágica do treinamento está simplesmente em você, simplesmente não, está principalmente em você conseguir transformar uma coisa que está na sua cabeça e fazer outra pessoa fazer aquilo que você imaginava. Então, acho que essa é uma das coisas. Quando está na tua cabeça, ainda faz. Agora, quando você tem que buscar o conhecimento que está na cabeça de alguém para transformar aquilo lá, para que outra pessoa faça aquilo que a outra faz, aí a gente tem um grande desafio, né? Que muitas vezes é isso, né? Muitas vezes é o que a gente faz, é transformar o conhecimento aquilo em ação, né? Rodrigo, você trabalha muito com produto, você, né, trabalha numa grande empresa, né? O produto está ali e ele está ali, ele nasceu ali, fruto de um desenvolvimento, de uma produção, de às vezes anos e anos de pesquisa, né, que um engenheiro, um grupo de engenheiros, junto ali com dados de pesquisa, vai e coloca informações, funções e cria aquele produto. Fala assim, esse produto resolve e faz isso aqui, né? Seja dos produtos mais simples até os produtos mais complexos, né? E muitas vezes as áreas de treinamento, elas estão dentro dessas áreas de produto, ou às vezes a área de marketing, ou às vezes ela tem que buscar uma aprovação dentro de uma área de marketing, de uma área de produto, para poder lançar o treinamento. As áreas de produto não tem essa ânsia, não tem essa quase que uma necessidade de passar todas essas informações, por exemplo, para um vendedor de loja? Tem. É assim, imagina um desenvolvimento de produto. Você pega um engenheiro e ele tem na mente dele, que funciona numa frequência às vezes diferente, que ele tem na cabeça dele, ele é focado em desenvolver um produto da melhor coisa possível, ele sabe que tipo de cabo que ele tem que usar, quais são os resistores e conectores, isso, tudo aquilo, e ele quer passar o máximo de qualidade daquilo. Só que assim, quando você chega na loja e olha a TV, é igual da marca A, da marca B, da marca C. E colocar o dedinho lá no logotipo. Ninguém sabe. Às vezes a gente conhece pelo design, pelo tipo de menu, mas enfim, o que o consumidor quer no final é apertar um botão, Netflix, no controle remoto e assistir a série dele. Bom. Mas para que eu possa chegar e falar para ele que a Netflix dele vai ficar melhor em um painel que o pixel se auto-ilumina, porque ele vai entregar um preto puro de verdade, eu preciso entender o que é um pixel. E para entender o que é um pixel, eu preciso entender como que é a formação da imagem. O que é um painel de LCD, o que é um painel de LED, lâmpadas LED, um painel de OLED, sim. TFT, enfim, N outros fatores. Porque se o meu consumidor vier para mim e perguntar qual é o diferencial desse televisor, é tal coisa, dessa máquina de lavar, e eu não souber o que eu estou falando, automaticamente eu perdi a minha venda. O consumidor não vai querer falar com você. O vendedor também tem essa ânsia de, às vezes, passar tudo isso para o cliente, né? Tem. Então a gente também tem que treinar o vendedor. A gente também tem que treinar o vendedor para que ele fale assim, calma. Né? Usa o conhecimento só quando o cliente pergunta. Mas existe uma ordem de produtos. Você não vai chegar para o consumidor e falar, essa aqui é a nova Ferrari. Ela vem com teto solar, ela vem com porta-malas que cabe 200 litros e ela vem com uma chave, com chaveiro de couro. Não, você começa pelo motor. Você tem que entender por que o consumidor está indo comprar uma Ferrari. Então você tem que entender o que o consumidor foi na hora dele comprar uma TV. Ele foi porque ele quer ver qualidade de imagem, ele quer ver a melhor imagem possível, o melhor som. Tamanho. São esses pontos, tamanho, design. Então acho que cabe muito ao vendedor ser treinado, e aí a gente foge talvez um pouco do aspecto de produto, mais para um treinamento de vendas, dele perguntar onde que você vai colocar essa TV? Quantas pessoas vão assistir? Você gosta de assistir que tipo de conteúdo? Legal, que cada pergunta que ele fizer, ele vai entender melhor o que aquele consumidor está buscando para que ele possa entender dentro do repertório que ele sabe daquele produto, quais funções se associam melhor com o do consumidor. Ah, eu tiro muita foto. Eu vou falar então sobre os diferenciais da câmera e modo retrato do celular. Eu não vou falar sobre a capacidade de armazenamento, sobre a resistência. Ah, eu sou super desastrado, é o terceiro celular que eu perco já, que caiu e quebrou.
Vou te falar então sobre a lente de safira, sobre a capinha protetora, que ele tem o vidro mais resistente da categoria. O mesmo celular tem a câmera, a bateria ou isso. Ah, eu uso muito celular e minha bateria nunca dura até o final do dia. Vou te falar dos miliamperes que tem a bateria. Então acho que falta também muito, às vezes, ou melhor, deveria que o vendedor chegar no consumidor e perguntar, entender melhor que tipo de demanda e por que ele está buscando um produto novo. O que fez ele trocar o produto antigo? Foi quebra? Foi roubo? Foi perda? E o que ele procura num produto novo? E isso, de novo, é um treino. Não é simplesmente, o vendedor é muito bom porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele pode saber, mas inconscientemente são 30 anos treinando esse inconsciente dele no varejo. Foi o vendedor que entrou em 1979, ele falou, oi, tudo bom? O que você quer, uma TV? Tem essa aqui. Até ele falou, oi, tudo bom? Seja bem-vindo à nossa loja. Como eu posso te ajudar? E ele entender que uma TV, um televisor para esse consumidor, às vezes é um sonho que ele esperou. Ele tem que entender o momento, se é um dia dos pais, esse pai está acompanhado de um filho, que eu vou mexer no emocional, então tudo isso é treino, e nem sempre o treino ele é forçado, às vezes o treino vem do dia a dia, e depende muito também do vendedor de achar que nem sempre ele vai ser treinado pela indústria, pela empresa, pela marca, sim. Ele tem que correr atrás dessa informação, e ele pode se transformar num profissional melhor, buscando o quê? Correndo atrás da informação por si mesmo, vai no YouTube, procura os cursos, você falou do Simon Sinek, procura, ele tem acesso a essa informação, mas por que muitas vezes ele não busca isso? Porque o ser humano não foi treinado a treinar, a se esforçar. Mas você acha que isso é nosso? Você tem experiência também em outros países? Você acha que isso é uma característica nossa ou isso acontece em outros lugares também? Ou é mais nosso? Tem uma coisa do brasileiro de que eu não vou ler o manual. É o que você mencionou. O brasileiro, ele sempre tenta dar o jeitinho. Vendedor também fala assim, não precisa ir pro treinamento. Vendedor brasileiro, né? Não precisa ir pro Vendedor treinamento. brasileiro. Quando eu já participei de alguns treinamentos em outros lugares, e existe muito o que talvez falte no Brasil aqui, que é disciplina. Existe uma disciplina quase que militar por trás. Ele vai no treinamento, ele foca, e ele tem o ponto de que a gente fala, nossa gente, mas você vai falar 10 vezes o mesmo discurso até a pessoa decorar? Isso não funciona no Brasil. Pode não ser que não funcione, mas as 10 vezes que você treinou e virou aquele textinho padrão, que é uma coisa que eu até brinco com um pouco com a empresa, eu falo, ninguém vai entender esse texto não diz nada com nada, você está explicando, só que você aprende com aquele texto, depois de falar 10, 20, 30 vezes, e aí um dia que você for atender um consumidor, você sabe o que você está falando e você consegue mastigar esse texto de um jeito mais fácil. Então, o que talvez falte um pouco no brasileiro, eu já percebi isso vindo de outros países, é o aspecto da disciplina. Eles treinam, eles são categóricos, é todo mês tem um treinamento, é o dia inteiro, é uma coisa de, vamos lá, junta o pessoal todo aqui da equipe, eu vou juntar o vendedor 1 com o 2, vocês vão ficar meia hora discutindo sobre isso, e treina um, e o seu ponto é ser desafiado a fazer com que o seu vendedor, o seu vilão, seu oponente, não lembre o que você está fazendo disso. Então ele também tem esses jogos e tudo. Entendi. E aí vai do time de treinamento lá de fora de transformar o treinamento em algo agradável. Como que eu vou colocar? Eu vou colocar uma cenourinha no final, vou sortear alguma coisa para que esse cara possa prestar atenção, eu vou colocar um aspecto de competitividade para tentar identificar quais são os vendedores mais competitivos e colocar esses caras como líderes de grupos específicos. Entendeu? Inconscientemente é treino. Sempre foi treino. Então, a gente precisa, ouvindo você falar, parece muito óbvio, né? Parece muito, né? Mas aí a gente tem que ter essa quebra, né? Porque quando a gente fala assim, cultura, demora muito tempo, né? Para a gente formar uma cultura, tá? Eu tenho certeza absoluta, Rodrigo, se a gente fizer uma avaliação, uma pesquisa com vendedores, de diversos segmentos, né? E perguntar tudo isso, você acha que você deve estudar, você deve ter preparado, você gostaria de ter acesso a treinamento? Todos vão responder sim, e vão tirar 10 na prova. E aí a pergunta que eu faço assim, então por que você não faz? Né? Qual que é esse movimento que você tem que romper? O que é que você tem que fazer? E aí eu trago de novo naquela questão, falo assim, a missão, muitas vezes, essa quebra é nossa mesmo. Né? Nós, como áreas de treinamento, e às vezes eu olhando e fazendo uma reflexão daquilo que eu já fiz muito disso, tá? Às vezes você pega um treinamento e fala assim, cara, 90% que eu falei não serve para nada. Se eu tivesse pegado só isso aqui, tinha resolvido o meu problema. Se eu tivesse focado nisso, meu treinamento de 4 horas tinha durado 20 minutos. E não é que eu ia economizar, não, eu conseguiria ter treinado mais pessoas. Né? Então hoje eu tenho essa consciência, hoje é importante. Né? Então, como que a gente consegue criar este movimento, né, junto dessas pessoas que hoje estão entrando na área de treinamento? Ou seja, que conselho que você dá? A pessoa está entrando na área de treinamento. Por que eu estou fazendo essa pergunta para você?
Porque a área de treinamento, a gente não tem hoje um processo formal de graduação. Eu não tenho uma faculdade de treinamento. Bacharel em comunicação social, uma coisinha mais ou menos, você não tem um bacharel em treinamento. Psicologia, estudo isso aqui, eu tenho uma formação em pedagogia, de repente fiz administração, entrei dentro da área de RH e vou... não tem aquela coisa nossa, específica, né? Então, muitas vezes as pessoas entram na área de treinamento, isso é uma coisa incrível, né? Quase todo mundo que entra na área de treinamento não sai. Ou carrega isso pro resto da vida, essa coisa do treinamento, né? Mas qual seria uma dica ou um conselho, né, para a pessoa que está entrando agora, né, para já aproveitar tudo isso que a gente falou, todos os ensinamentos? Como que você vê, se você fosse começar hoje, o que você faria diferente? Ou como você começaria? Eu acho que é um pouco... Eu vou provocar. Eu acho que a área de treinamento, ela acha as pessoas. Entendi. Eu não acho que simplesmente assim, falar, apareceu uma vaga. A gente sabe que tem pessoas que apareceu uma vaga em treinamento, eu preciso ir, eu acabei indo. Eu acho que em algum momento o treinamento é meio que um chamado. Não vou dizer que divino, mas eu acho que é um chamado. Vamos chamar, vai divino, vamos chamar divino. Em algum momento, quem é de treinamento, eu gostei disso. Ela acha essa vertente, eles vão se achar no caminho e acabar se juntando. Porque treinamento, qual que é a principal característica de quem trabalha com treinamento? É organização, é entender isso, não. Para mim, o principal ponto de alguém bem sucedido em treinamento, óbvio que envolve planejamento, execução, disciplina, tudo, mas eu acho que é o aspecto de curiosidade. Legal. Para ser bom em treinamento hoje, ou um dos pontos principais, porque também você consegue treinar o profissional, perfeito. Mas acho que o principal ponto de alguém da área de treinamento hoje, que pode ser um fator para agregar muito positivamente, é o aspecto da curiosidade. Porque conforme você é curioso, você vai porque ele pergunta, por que isso? Por que aquilo? Horário de verão, por que não tem mais horário de verão? Porque o governo não quis mais. Por que o governo não quis mais? Porque a economia de energia não dava certo. Mas por que a economia não dava certo? Você vai lá para trás de que não, mas antigamente o horário das pessoas era às 8 de entrar, hoje a maior parte da população entra às 9 no trabalho, então a diferença que você tem no horário não é menor, e o consumo disso, você começa a entender uma coisa básica de que assim, por que hoje não tem mais horário de verão? Você está falando, eu estou aqui olhando isso. No fim, se você concordar com aquilo, você fala assim, tá bom. Mas se você não concordar em um trechinho, você vai ficar com aquilo lá. Aí você vai brigar, você vai comprar briga, né? Você nunca concorda com tudo. Você pode concordar porque você fala assim, ok, eu respeito a sua opinião, é uma opinião burra, mas eu respeito a sua opinião. Aí você fica quieto. Na hora que você sai do treinamento, você vai pegar o celular, você vai lá no Google e você vai achar informação. Você pode estar sozinho na sua casa de noite e vai falar assim, sabia? Sabia que eu já tinha visto essa informação em algum momento antes. Tá vendo? Eu falei que era assim. E é o cara curioso. Exatamente. Não é teimoso, é o aspecto legal, de ter né? curiosidade. Legal, isso é bacana, a gente isso gosta é de bom. saber como as coisas funcionam, a engrenagem, os parafusos e tudo. E eu acho que esse é o ponto principal que eu vejo como um aspecto positivo de treinamento, que é ser curioso, é tentar entender todos os processos possíveis. E isso funciona para qualquer coisa. Você pode ser curioso em vendas, você pode ser curioso em marketing, você pode ser curioso em logística. O cara que é curioso em logística, ele pode perguntar e falar assim, como é que eu consigo otimizar o meu hangar? E se eu colocar um pallet em cima do outro? Não, mas a caixa fala ali que o máximo de empilhamento das máquinas são 3 uma em cima da outra. Tá, só que eu tenho 20 metros em cima. Se eu investir para poder tirar esse teto aqui e aumentar ele 1 metro, em vez de 3 máquinas eu consigo colocar 6. Eu não posso empilhar 6, mas eu posso construir um pallet para colocar mais 3 em cima. Eu dobro o meu tamanho. Eu vou calcular o investimento de quanto que eu vou precisar para reformar o teto. Vai ficar 50 mil reais. Só que o que eu vou armazenar, salvar, em dinheiro, usando um segundo hangar, é 20 mil reais. Só que ao longo de 2 meses e meio, o custo que eu vou ter quebrando o teto é menor do que o custo que vai se pagar eu conseguir ter um armamento disso. Então assim, é o cara que foi curioso, ele falou assim, por que eu não posso empilhar mais? Por quê? É porque tinha o Castelo Rá-Tim-Bum, que eu assistia quando eu era, não vou dizer criança, porque eu já não era tão criança, infelizmente, mas tinha que falar, por quê? Porque sim. Porque sim. Eu falava, porque sim, Zequinha. O porque sim é assim. Eu estou minando aquela criança curiosa que seria um profissional excelente de treinamento, porque eu não quero dar a resposta. Meu, porque sim. Porque quero acabar com o papo. Porque eu não quero por que o céu é azul? Porque ele reflete a luz, os raios de luz que a gente enxerga aqui. Por que ele reflete? Porque a água tem refletor. Mas por que a água reflete? Porque sim, Zequinha. A gente corta o aspecto de curiosidade das pessoas. E depois vocês podem até pesquisar, inclusive, você já deve ter visto. É um vídeo do Carl Sagan,
um dos caras que eu mais admiro hoje, falando, ele vai numa escola, você entra na escola e as crianças te fazem perguntas profundas sobre a humanidade e por que o mundo gira, por que gira para um lado e não gira para o outro. Eu não sei por que a Terra gira no sentido que ela gira e não no sentido contrário. Porque em algum momento lá atrás, em um Big Bang, em uma criação, dependendo se você é criacionista ou teacionista, ou evolucionista, em algum momento a Terra girou desse jeito. Mas a gente quer entender por quê. E aí você olha essas crianças, elas são podadas de tudo isso, de fica quieto agora, aprende esse material, e quando elas crescem, elas viram adultos sem graça, adultos que não correm mais atrás da informação, adultos que talvez se contentem em ser vendedores medíocres, que não se preocupam em entender o perfil do seu consumidor. Então acho que é um pouco da sociedade que poda a criança, porque isso está no nosso DNA. Todo mundo nasce curioso. Por que isso? Por que aquilo? Falta muito para chegar? Sim. Em que momento é na nossa vida que a gente perde um pouco dessa inocência e desse ser, desse ponto de querer ser curioso, porque você fala assim, ninguém vai responder minhas perguntas, eu desisto. E você passa a ser... Já perguntei tantas vezes, sempre a mesma resposta. Eu brinco que é o aspecto do McDonald's. Quando a gente era criança no McDonald's, era um lugar feliz, bonito, todo vermelho. Você olha o McDonald's de antigamente, você olha o McDonald's hoje, ele saiu de uma criança feliz para um adulto deprimido. É marrom, é sem graça. E ele tenta não ser deprimido, porque ele coloca pessoas assim, olhando pro Big Mac e dando risada. Aí você fala, não é, cara, você tá forçando uma coisa que não é natural. Então acho que é um pouco da sociedade isso, e a gente não percebe. Passa batido por todos nós. Mas enfim, voltando um pouco daqui, o que você gosta do treinamento? Sejam curiosos, que nunca percam a essência do que vocês querem, de tentar saber tudo. Pergunte sempre o porquê eu preciso, porquê eu preciso, porquê eu preciso. Isso se aplica muito a treinamento de produto. Falcone fala isso, né? O professor Falcone, ele fala assim, quando você quiser descobrir a causa de um problema, use os 5 porquês. Geralmente, a resposta do 5º porquê vai te dar a causa do problema. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque então isso é uma técnica. Existe uma técnica no processo do sistema da qualidade para você identificar problema, né? Mas eu aprendi uma legal, inclusive, até na empresa em que eu tô, que eles chamam de CVB, que é característica, vantagem e benefício. O que é a característica? O painel, sei lá, a tecnologia AIDD. Puxar a sardinha pro meu lado, obviamente, das máquinas de lavar da LG. Tecnologia AIDD. Por quê que precisa de uma máquina com inteligência artificial? Porque ela tem 6 movimentos que identificam o tecido que você tem lá na roupa e ela adapta os movimentos para te lavar melhor. Mas por quê? Porque você lava de uma única vez, garantindo preservação dos tecidos, e você garante que você não precisa lavar de novo. Por quê? Porque você economiza água, aperta um botão. Quanto mais porquê você fala, que era a característica, vantagem ou benefício, você consegue entender. Aí eu falo, por que então que a gente lá na frente precisa falar que é a inteligência artificial que identifica peso e textura dos tecidos? Por que eu não falo que é uma tecnologia que você aperta um botão? Exato. Porque às vezes parece muito simples. Mas isso, Rodrigo, é o resultado, né? Então, tudo isso que você falou, a máquina exige o resultado. Eu gosto muito, se você falou num produto, que é o meu produto xodó, que é a lavadora de roupa, né? Então, eu sou não é apaixonado, porque a paixão ela termina, né? Eu sou um cara fã da lavadora e do ar-condicionado. São 2 produtos que eu institucionalizei e me dediquei muito para fazer os treinamentos, né? Eu falo o seguinte, por que você coloca uma roupa na lavadora? O cara fala assim, para lavar. Não, é porque ela está suja. Ninguém coloca uma roupa limpa para lavar. Sim. Né? E aí por que a roupa suja? Né? Por causa das fibras. E o que a máquina faz? Ela movimenta as fibras. Né? Então eu falo assim, se você falar isso na hora que você está vendendo, talvez o cliente vai olhar e falar assim, pô, legal isso aí. Agora entendi então por que é assim, por que é assado. Acende uma lâmpada nele. Sério, assim, cara, e às vezes a gente é tão simples, porque quase todos os produtos que a gente conhece, quase todos, foram desenvolvidos e foram pensados e foram criados em cima das nossas necessidades, né? Então a gente tem a necessidade de lavar roupa. Então vai lá na beira do rio e lava roupa. Aí alguém perguntou, mas por que eu preciso ter roupa limpa? Porque a gente descobriu que a sujeira pode trazer doença, porque às vezes o cheiro não era agradável. Então a gente falou assim, pô, a roupa limpa é mais legal. Aí eu consigo lavar roupa no rio, consigo lavar roupa, criar o tanque, e aí vem vindo até... Então o que a gente tem hoje, desde que a gente também é ser humano, é uma evolução. Cada dia a gente quer ser melhor do que a gente foi ontem, né? E essa evolução muito se baseia numa questão chamada resultado, né? Então é o resultado que eu quero. Quando a gente olha por esse prisma, quando a gente olha por isso, a gente fala assim, o treinamento então não deveria pensar no resultado que eu quero daquela ação? Total. Então eu falo assim, o que o vendedor faz? O vendedor vende. Então o resultado dele é as vendas. Então como que eu faço para garantir as vendas dos vendedores? Eu uso uma matemática. Vamos imaginar o seguinte,
que a gente está falando de uma loja de sapato. Tá? Então, de cada 10 clientes que entram na loja, vamos imaginar que 2, 3 compram. Tá? Seria um índice de conversão muito bom, Sim. de 20% a 30%. Tá? A gente olha e fala assim, pô, bacana. E a grande maioria das pessoas monitora isso, as minhas vendas. Só que 7, 8 que entraram na loja não compraram. Eles não compraram por quê? Por diversas razões. Não tinha o número, estou só olhando, não gostei, serviu, não adaptou, estou sem dinheiro, estou pesquisando, vou ser padrinho de casamento, só estou olhando se combina com o terno. Vendedor não me atendeu, vendedor não soube explicar, vendedor não respondeu a minha questão. Então, existem alguns componentes desses 7, 8, algumas dessas que a gente consegue fazer através do treinamento e melhorar o vendedor. Vamos imaginar que dessas 7, 8 a gente tenha lá e a gente consiga melhorar uma. Trazer essa solução. Né? Porque uma dessas 7, 8 foi por culpa do vendedor. Ele não conseguiu converter. Se a gente aumentar uma, a gente aumenta o índice de conversão de 2 para 3 para 3 para 4. Isso significa de 33% a 50% a mais do volume que a gente tinha de vendas. Então isso é muito sério. Sim. Então quando eu analiso o resultado que eu quero daquele meu processo, ele nos dá as respostas de treinamento. Né? Então quando a gente monta, a gente desenvolve, a gente cria um programa de treinamento baseado no resultado que eu quero e não na simples transmissão do conhecimento, automaticamente a gente fica mais próximo daquilo que a gente quer fazer. Né? Você já faz isso, você faz isso muito bem, mas com certeza você, no seu dia a dia, você anda em lojas, você vai em locais, que isso não acontece. Aí você olha e fala assim, por que ele não faz isso? O que você acha? E não é algo difícil, mas talvez ninguém nunca tenha parado, tenha assistido um Bitalks, para conseguir entender que isso aqui é uma falha, que olha, é um processo que eu posso ser melhorado. Tá? E sim, você está falando um negócio de tentar entender quais são os processos. Você pode criar uma pesquisa para o seu consumidor e falar assim, está saindo da loja e fala, você pode responder a pesquisa rápida? Boa. Para tentar entender. Ah, é por isso, isso, isso. Fala, muito obrigado. Tudo. Só que tem gente que vai falar, não quero responder a pesquisa rápida. Então o que o Outback vai lá e faz? Responde uma pesquisa rápida e ganha 10% de desconto, uma cebola, a Blue Mignon na sua próxima vez. E ele mapeia Venha todo no o Burger processo King, dele. tá aqui, escaneia o QR Code, faz o processo e ganha um sanduíche. Então também tem como você conquistar o consumidor a isso. Porque, entender. Assim, eu vou entender, eu comprei meu lanche e não tive uma experiência boa. Ou tive uma experiência boa, coisas que eu posso continuar melhorando. Então tá aqui, entra rápido no nosso sistema, preenche a nossa pesquisa e você ganha uma casquinha da próxima vez. Você ganha 10% de desconto, enfim. Você está aumentando o índice de satisfação para o consumidor para fazer isso. É uma razão a mais que você está conseguindo ver. Mas tem que saber perguntar também, né? Sim, e aí eu entro no outro ponto que talvez é um dos pontos mais delicados quando a gente fala em treinamento, que é a análise de dados. Que tudo hoje não praticamente basta só fazer dado. avaliação. Não, eu vou pegar a avaliação, vou tabular aquilo ali e falar, legal, eu entendi meu ponto. Mas o que eu vou fazer para conseguir atingir isso? E tem uma história que era muito legal, que eu tinha lido há muito tempo, não sei se eu vou conseguir contar ela perfeitamente, mas os caras pegaram os engenheiros, na época de Segunda Guerra Mundial, e aí os aviões que voltavam, detonados, os caras falavam, cara, como é que eu vou mapear? Saíram 50 aviões, voltaram 20. Como é que eu vou conseguir entender como que eu consigo fazer com que esses aviões continuem voltando? O outro não sobrou nem o pó. Então, eles pegavam os aviões e olhavam, fizeram um mapa de calor ali de onde as balas estavam, olharam o que eles conseguiam proteger melhor, colocaram isso, porque sempre dá tiro na asa, beleza, protege a asa melhor, sempre dá no flap, nisso, na cabine, eles protegeram, mandaram os outros 50. Em vez de voltar 20, voltaram 10. Pô, eu fiz o meu trabalho certo. E às vezes, muitas vezes, a gente passa por isso. A gente tá no dia a dia achando que você tá fazendo um trabalho legal, é o esforço, como é que você fala? O esforço não garante resultado. O esforço não garante resultado. O cara foi lá e se esforçou, mas ele não fez a pesquisa do jeito certo. Ele olhou para trás e falou assim, eu tô fazendo análise nos 20 aviões que voltaram. Eu preciso fazer análise nos 30 que não voltaram. Por os que voltaram todos destruídos. Conseguiram. Mas voltaram. Exatamente. O que os outros aconteceram? E quando eles começaram a fazer essa ponte, olha, eu estou colocando materiais de revestimento onde eu não precisaria, porque a asa aguenta levar tiro, o flap aguenta levar tiro, o que não aguenta é o tanque de gasolina. Por que os caras voltavam? Porque o tanque de gasolina nunca tinha problema, porque quando pegava o tanque, o avião explodia. Só que você não mapeava isso. É a mesma coisa no consumidor. O pior consumidor que você pode ter, ou melhor, o pior resultado que você pode ter no consumidor é o consumidor que não vai responder a pesquisa. Ele não vai falar para você o que aconteceu, só que na hora que ele vai chegar em casa, ele vai falar, nunca mais compra aquele negócio. Ele nunca mais vai ser teu cliente. Exato. E você não sabe o que acontece para poder mapear e poder melhorar o que você tinha.
Ele não sabe o que está acontecendo. E esse acho que é o grande problema das empresas. Talvez as empresas, elas não se preocupem em entrar num nível tão avançado de eu preciso treinar o meu vendedor, porque olha o impacto que vai ter no futuro. Perfeito. Mesmo jeito que você vai ganhar um cara hoje, porque você melhorou o aspecto do vendedor, esse um cara, quando ele fala uma coisa boa, ele vai falar para 5, 10 pessoas. Olha, tive um papo excelente com o Peterson na Bitalks. Quando esse cara tem uma experiência ruim, ele vai postar na rede social, ele vai falar para todos os amigos possíveis. A gente tem experiências disso. Sim, claro. Eu tenho experiência com isso, de quando você não gosta de uma coisa, você fala possivelmente de tudo aquilo para as outras pessoas e nem sempre você fala do que você teve de boa experiência. Tive um café legal, fala para uma pessoa. Só quando você vai ser provocado. Quando você é provocado, você precisa, aí você vai lembrar. E olhe lá. Exato. Se também não te marcou tanto, foi uma coisa normal, né? O medíocre também é outro problema, né? Não foi nem bom nem ruim. O que eu posso melhorar? Não sei. Normal. Mas você não volta. Eu não estou nem encantado, nem frustrado. Eu simplesmente, talvez não tenha nem ele na memória. Né? Eu tenho a gente falou do Simon Sinek, é um autor que a gente gosta, né? E o Simon fala muito da questão do porquê, do Golden Circle, ele fala tudo dessa. Ele fala uma coisa que 95% das pessoas que trabalham em determinado lugar sabem dizer o que a empresa faz, mas não sabem dizer por que aquela empresa faz aquilo. Né? E eu uso um exemplo muito simples, né? Quando a gente vai no posto de gasolina, se a gente parar e perguntar para o frentista, o que você faz? Eu abasteço o teu carro. O que você... Não, eu ponho gasolina no teu carro. É isso que eu faço. Né? De vez em quando eu limpo um vidro, lavo um para-brisa. Se eu perguntar para ele assim, por que você faz? É capaz dele rir na minha cara. Ele vai falar assim, como assim? Né? Eu falo, mas por que você faz isso? Porque eu trabalho aqui. Né? Quando a gente estende essa questão do propósito, eu gosto muito do exemplo do frentista, fala assim, cara, você dá movimento ao mundo. É você que faz a criança chegar na escola, é você que faz o paciente chegar através da ambulância no hospital, é você que garante que a mercadoria será entregue. Cara, você movimenta o mundo. Quando você fala isso para ele, ele olha e fala assim, uau, eu nunca tinha pensado nisso. A execução de tarefas dele, após isso, que ele entende o propósito, o que ele faz e o porquê ele faz, é outro. E isso acaba facilitando demais quando a gente vai entrar com as ações de treinamento. Né? Então, se o treinamento, se aquilo que ele faz não toca a vida dele, né? Porque é impossível separar a pessoa profissional da pessoa a pessoa. Nós somos um só. Né? Então, aquilo que eu faço durante o dia tem que fazer sentido para mim. E quando a gente descobre que isso faz sentido para mim, facilita. Sim. Aí eu vou buscar essa curiosidade, vou buscar essas coisas. Né? Como incorporar esse propósito, Rodrigo, dentro das nossas ações de treinamento? Porque muitas vezes, por exemplo, teu caso, você treina alguém que não é teu. Né? A LG vai lá treinar uma rede de varejo, mas aquela rede de varejo são funcionários da rede de varejo. E o que eu estou fazendo, todos os meus concorrentes estão fazendo também. Exatamente. Tem algum caminho para a gente criar, a gente despertar, a gente mostrar isso através de treinamento? Treinamento de quem está treinando. Ah, é? Como assim? Por exemplo, não adianta eu colocar um instrutor para ir lá e fazer o aspecto técnico. Ele está treinando uma força de vendas. Ele vai falar sobre o produto, ele vai falar que o produto faz A, B, C, D, X, Y, Z. Só que se esse cara não souber conquistar o meu vendedor, é o que você acabou de falar. O vendedor vai vender o produto que ele sabe mais ou tanto faz o que ele está acostumado a vender. Entendeu? Entendi. Mas como que eu faço esse cara criar propósito? Eu preciso treinar o meu instrutor. Então, assim, é o tal do psicólogo. Ah, preciso de um psicólogo. Faz tão bem no psicólogo, minha amiga, você não tem noção. Fui lá, resolvi um monte de coisa, eu choro nessa sessão, eu saio de lá lavada a alma. Legal, a gente sabe que o psicólogo tem esse aspecto de desbloquear alguns sentimentos nos pacientes e as pessoas saem de lá lavadas. Inclusive, todo mundo deveria fazer acho que um pouco de terapia. Mas aí você fala, beleza, e quem trata o psicólogo? Ele tem que ir num psicólogo também. E a gente não olha isso. Como é que ele ouve os problemas de todo mundo? Vai chegar lá e falar assim, pô, o Peterson tá com o filho nisso, e a Sara tá com o marido daquele jeito, e o Rodrigo desse jeito. Tem o tal do sigilo que não pode nem chega no e fala assim, né? Cara, o meu dia foi horrível. É que nem você assistir um programa de TV sensacionalista, você chega no final do dia cansado, e você faz isso pra vida. Todo dia, das 8 às 6, às 7, às 8, dependendo do que for. Então, em algum momento que você precisa de uma válvula de escape, talvez o instrutor é a mesma coisa. Como é que eu vou garantir que esse instrutor vai fazer a mesma coisa bem feita? E esse cara precisa ser motivado. Então, a parte interna
da empresa tem que se preocupar em treinar o próprio funcionário e em conquistar o funcionário. Eu preciso conquistar o meu instrutor da LG de que o meu produto é o mais legal. Eu preciso falar desse instrutor de que ele é importante na cadeia total. Eu preciso falar que ele é o meu frentista, que ele que vai mover o mundo, que ele pode se achar uma peça pequena, só que se eu tirar essa peça pequena dentro do relógio, o relógio não marca a hora. Ele pode ser um elo na cadeia, na corrente toda de processo, só que se você pegar uma corrente do Titanic e tirar um elo dessa corrente, não serve para nada. A corrente inteira foi inutilizada por conta de um simples elo. Entendi. Então ele tem que ser tão forte quanto o próprio CEO da empresa. Perfeito. Então quando você agrega valor para esse funcionário, você acaba motivando ele, e eu acho que um dos pontos da motivação é justamente isso. Ele vai se sentir motivado a passar esse conhecimento e a motivar, obviamente, as outras partes. Perfeito. Então ele vai chegar no dia e ele vai chegar e falar: bom dia, pessoal. Estamos aqui preparados para mais um dia, é fechamento, eu estou aqui para ajudar vocês a vender mais. E não assim, eu vim aqui para trabalhar, para falar o treinamento novo sobre nova geladeira, sobre o novo micro-ondas. Difícil hoje, né? Dia de greve, tá todo mundo aqui. Ainda mais hoje. Eu sei que vocês não queriam estar aqui, mas já que a gente Prometo que eu vou ser rápido. Ele já que começa dando desculpa. Já que a gente está aqui... É bem isso. Tá. Esse é um movimento que não é tão simples, né? Mas que no fundo a gente olha e fala assim, poxa, dá uma... Né? Tem uma outra... Como que eu posso falar assim? Tem uma outra persona, né? Tem uma outra figura, tem um outro personagem nessa história aí, que é o promotor, né? O promotor muitas vezes faz esse papel também de ser o cara de treinamento, de auxiliar, de fazer lá, né? E hoje a gente sabe que a função, o papel de um promotor, o trabalho de um promotor vem mudando, né, nos últimos anos. Você trabalha com isso, eu tenho bastante experiência com isso, né? Como que é o papel do promotor também, como muitas vezes a gente vê empresas que usam o promotor também como um promotor treinador? Sim. É a mesma coisa? Não acho que é a mesma coisa, mas acho que assim, tem pontos positivos e pontos negativos. Melhor, eu não vejo como pontos negativos, me expressei mal. Você sempre vai ter ponto positivo. Tem uma força de treinamento de conhecendo o mercado. Varia de 5 empresas menores a 60 empresas enormes, empresas que têm uma capacidade maior. Beleza, você tem 60 pessoas. Você não tem menos que 60 municípios. 5.500 e tal. Então assim, como é que você treina esse monte de gente? Sim. E normalmente você tem uma força de promotores muito maior que a força de treinamento, de instrutores. Então você pode não fazer o melhor trabalho possível do mundo, mas pelo menos você pode provocar o promotor a ajudar, provocar não, no aspecto positivo, de que ele pode ser um dos pontos principais, um dos pilares da corporação, que ele vai ensinar o vendedor que talvez o instrutor não possa atingir. Sim. O treinamento tem um certo limite. Às vezes tirar a dúvida, né? Exato, o treinamento ele tem um limite. Sim. É que nem você pegar o restinho da manteiga que tem ali no pote e tentar passar numa fatia de pão muito grande. No começo, beleza, você pode escolher. Eu vou passar num pedacinho pequeno do pão e sentir o gosto da manteiga ali, com sal bonitinha. Ou você pode pegar aquele pedacinho e espalhar em tudo. É o que você tem em treinamento. Eu tenho um número X de instrutores, eu tenho um X de municípios, tantas pessoas para treinar, tanto tempo, tanta verba para viajar. Exatamente. Meus recursos são esses. Eu posso escolher focar para entregar a máxima qualidade ou eu posso dispersar. E eu acho que o promotor pode ser um aspecto muito positivo nisso, justamente porque eu consigo treinar esse promotor. E aí, assim, acho que entra no aspecto do EAD, eu entro no aspecto da motivação, dos workshops mensais, trimestrais, semestrais que as empresas acabam produzindo, e eu posso enxergar nessa força de trabalho uma força muito maior em treinamento. E o mais legal é, conforme esse cara se identifica na parte de treinamento, ele pode se descobrir uma pessoa chamada pela luz do treinamento. A luz divina. Quantos instrutores você não conhece que já foram promotores? Você tem muito mais experiência que eu no dia a dia. Com certeza. Eu não fui promotor, mas eu era instrutor. E quantos dos meus times de instrutores hoje, eu olho pra trás e eu falo, cara, todo mundo aqui foi promotor. Não necessariamente da mesma marca. Porque o próprio promotor fala assim, às vezes ele vem te procurar no final do treinamento e fala assim, como que eu faço para entrar aí? Né? Como que eu faço para virar um instrutor? Né? E aí vem essa luz, né? o chamado. Muitas vezes ele vem e fala assim, eu gostaria. Né? E a gente vê que hoje a carga, né, a responsabilidade nas equipes tem aumentado muito. Né? A gente tem passado muitas vezes funções, tarefas. Né? Hoje a gente tem um nível de tarefas muito maior. A gente tem uma automação no ponto de venda muito maior, mas a gente também tem um nível de tarefas, de execução muito maior do que a gente tinha antes. Né?
O treinamento pode ser uma dessas alternativas para a gente entregar mais resultado do que a gente tem fazendo hoje? Sim, claro. Pega, por exemplo, um lenhador. Você der um machado cego para ele, ele vai derrubar uma árvore? Vai, ele pode ter prática nisso. Só que você não está entregando a ferramenta completa. Agora fala assim, não, esquece a árvore. Senta, toma aqui uma lima, afia. Ele fica 3 horas afiando o machado. O machado fica, sabe a coisa de desenho do Tom e Jerry, que ele soltava o cabelinho abria do lado? É isso. Ele gastou o tempo dele se preparando na ferramenta. Esse cara vai pegar uma machadada, 2, na 4ª machadada, a árvore cai. Entendi. Ele fez o trabalho, porque ele gastou, melhor não, ele investiu o tempo dele fazendo as coisas do jeito certo. Entendi. Talvez no curto prazo a gente não consiga enxergar isso. No curto prazo vai lá derrubar uma árvore. Tá aqui o que você tem, dá um martelo pro cara, ele vai e se vira. Mas no longo prazo, você quer formar alguém, você quer formar uma carreira e ver realmente recursos pra frente, treinamento é muito importante. E treinamento vai com uma lima no machado. Ele vai ali, ele vai afiar e é ele que vai preparar o vendedor para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Porque assim, a gente olha no mercado hoje, eu quero comprar qualquer produto. Mercado, você pode ir no mercado X, mercado Y, mercado Z. Quero comprar uma TV, uma lava seca, um celular, uma comida para cachorro, tanto faz, você pode comprar em qualquer lugar, você tem os concorrentes. O que vai me fazer comparar no lugar A ou no lugar B? Vai muito do aspecto do jeito que eu sou tratado no lugar A, ou no conhecimento que o vendedor tem sobre os produtos no lugar A, que vão fazer muitas vezes até pagar mais caro no lugar para eu ter o produto na hora. E óbvio, tem uma estratégia de canal, eu posso comprar online, mas enfim. Mas o atendimento que você vai de um vendedor numa loja é muito mais importante, porque senão você falava, eu posso ver informação online. Entendi. O vendedor também hoje consegue, do mesmo jeito que fala o consumidor. Mas eu entro no site do fabricante e eu vejo um monte de vídeo, de treinamento, de material. Tudo bem, você pode ver, mas em alguns aspectos a interação humana ainda é necessária. Você não vai comprar uma TV online, né? Você precisa ver a TV. Não adianta que eu fale, nossa, você pode até pesquisar, né? Você pesquisa, às vezes tem cara que leva até impresso, né? Não, e quantas vezes não é o golpe do Avatar? Você olha a geladeira e fala, nossa, que geladeira linda, por esse preço. Aí você fala, tem naquela loja, vamos ver. Você chega lá e você fala, veja bem, o acabamento não parece, ela parecia melhor na foto. Então você pode passar por isso também. Então é importante, o papel da loja física ainda é muito importante, e eu preciso treinar quem está lá. Preciso treinar o consumidor. Sim, é um dos principais fatores para isso. Olhando para tudo isso que você falou, e aí com todo esse meu tempo que eu tenho nessa estrada aí, eu fico olhando e falo assim, tudo que você fala, cara, para mim é tão óbvio, né? É música a gente ouvir tudo isso. Né? E eu chego à conclusão, falo assim, tudo isso que você está falando é possível. Né? Mas eu vejo que depende de uma decisão muito da empresa, de querer fazer isso. Né? Se eu perguntar para 100 presidentes das maiores empresas desse país aqui, se ele acredita nisso, que as pessoas bem preparadas, sabendo executar as tarefas que elas estão lá, elas vão atingir um índice maior de produtividade, dessa maneira vão fazer que a empresa atinja melhores resultados, todos vão falar assim, claro. Então saiam vocês entre os vice-presidentes de treinamento. Porque é o cara de treinamento que vai ajudar a garantir isso aqui. E a gente vê que não é bem assim. As estruturas das empresas muitas vezes não são preparadas para dar toda essa resposta de treinamento que para a gente parece muito óbvio. Né? A gente olha e fala assim, cara, isso é necessário. Você está numa empresa que pensa treinamento, que investe em treinamento, que faz treinamento. Mas o mercado, de maneira geral, não faz isso, né, Rodrigo? Então essa mudança tem que acontecer na empresa. Essa consciência de que treinamento, às vezes eu falo assim, cara, pode parar. Treinamento não tem investimento, treinamento custa mesmo. Da mesma maneira que custa a campanha, que custa produzir o produto, que por isso aqui, treinamento custa. E tem que entrar. E treinamento, muitas vezes, vai ter um custo alto, sim. Porque a necessidade que a gente tem frente ao mercado, frente ao concorrente, frente de lançar um produto, é alta. A gente tem que encarar treinamento como uma das ações extremamente necessárias que a gente tem hoje, não só em termos de sobrevivência, mas em termos de crescimento do mercado. Não é um movimento fácil. Até porque eu faço uma análise assim muito rasa. Né? A grande maioria das empresas que a gente tem hoje no Brasil são empresas multinacionais, principalmente quando a gente fala até do teu próprio setor de eletroeletrônico. São empresas multinacionais e muitas vezes o material de treinamento já vem pronto. Que a gente não consegue adaptar, que a gente não consegue trazer uma linguagem regional, que você sabe, que é isso. E muitas vezes é como se a gente terminasse o mês e falasse assim, cara, estou enxugando gelo. Né? Não vê. Tua visão, como que você acha que o Brasil poderia ter o início de um movimento
diferente para a gente criar essa tal consciência do treinamento, da aprendizagem, da disciplina, da repetição? Eu acho que a gente tem que olhar para trás, porque é legal você falar assim, eu sou presidente de treinamento e eu tenho uma bagagem gigantesca que está aqui tudo que vocês podem fazer. Mas falta muito mais eu olhar para trás e falar como é que eu vou provar que aquilo ali vai atender às necessidades suas. Do mesmo jeito que eu preciso entender o consumidor, qual que é a sua necessidade? Ah, é assistir TV? Não, é passar tempo com seu filho. É ter a Perfeito. melhor experiência disso. É nunca mais deixar uma roupa minha na secadora, encolher, enfim, seja por problemas e tal. Eu preciso olhar para trás e falar, qual que é a visão do CEO? Porque é lindo investir em treinamento. Só que eu preciso provar internamente que treinamento gera resultado. E o resultado para ele é venda. E é difícil você conseguir quantificar o aspecto de treinamento. A gente fala, é lindo falar em ROI, a gente usa expressões disso e daquilo, mas talvez seja o papel, principalmente do funcionário, do profissional de treinamento que fica dentro das empresas, de vender o aspecto do que o instrutor, do que a agência está fazendo lá no ponto de venda, no aspecto de número para dentro de casa. Entendi. Falou, olha, a gente treinou X pessoas, fez isso e tal, e a gente fez um mystery shopper, por exemplo, uma pesquisa com o consumidor, um cliente oculto, e eu fui lá e eu vi que o vendedor que não falava de tal coisa, hoje ele me indica o meu produto como um dos principais pontos, porque ele aprendeu sobre o meu produto, então ele se sente confortável para falar sobre o meu produto. Então, legal, eu tive nisso. E eu vou medir quanto eu vendia. Eu vendia 10 peças, hoje eu vendo 15. Então eu consigo indiretamente olhar dentro de casa e falar, o investimento que você teve, você pode abater 5 peças daquele produto naquela loja. E mais quantas lojas você consegue fazer isso? Então existe uma fórmula, um cálculo, Entendi. é difícil, obviamente não é fácil. Sim. Mas Dá trabalho, né, Rodrigo? Mas talvez esse seja o ponto principal do profissional de treinamento que fica dentro da empresa, de entender com as revendas o que eu preciso fazer para te treinar melhor, porque a gente sabe que treinamento é chato, a gente sabe disso. Treinamento de incêndio no prédio, o que você faz? Vou ter que descer pela escada. Treinamento de compliance no RH. Que o meu RH não esteja vendo isso. Treinamento de compliance no RH. Treinamento sobre não sei o que lá. Putz, cara, é chato. Treinamento passa a ser chato porque nunca foi feito do jeito certo, nunca foi feito do jeito legal. Então cabe a esse profissional chegar e falar assim, não, eu preciso defender a minha área. Eu preciso provar para o presidente. Quer dizer, a missão é nossa. Exatamente. É nossa de olhar e mostrar para as pessoas. E não é só olhar para o aspecto técnico, para o conhecimento do produto, é começar a olhar para a estratégia de negócio. Exatamente. Né? E muitas vezes, né, Rodrigo, olhar para aquilo que não só o concorrente está fazendo, mas muitas vezes aquilo que ele não está fazendo, né? Porque quando o concorrente não faz alguma coisa, é uma porta que está abrindo uma oportunidade que a gente tem. Né? Então, muitas vezes, o treinamento pode ser essa ferramenta de oportunidade, fala assim, ninguém no mercado está fazendo, por isso que eu não faço. Então, é a grande oportunidade para você começar a fazer, porque a partir do momento que você começar a fazer, o vendedor só vai saber falar do teu produto. Exato. E aí você ganhou. E às vezes o investimento que você está fazendo no treinamento, perto daquele resultado que você vai ter, vai ser absurdamente favorável. Né? Rodrigo, a gente está chegando no final, o papo foi super bom. Né? A gente falou aqui no nosso esquenta, no nosso aquecimento, de que a gente quer fazer muito mais isso. Né? Você com certeza vai ser um dos sempre convidados. Né? E a gente a gente vai querer provocar, né? Colocar mais uma pessoa aqui, vamos começar a provocar sobre outros assuntos, e aí aumentar esse movimento que a gente está querendo criar, que a gente começou a criar com o Bitalks, de começar a falar de treinamento dessa maneira, como que a gente pode fazer melhor, como as nossas ações impactam, como a gente mesmo pode... Hoje foi muito legal, porque a gente falou um pouco ali daquilo que a gente faz, né? A gente trouxe um pouquinho para a nossa responsabilidade, né? Eu coloco aqui na contracapa do meu livro, eu coloco aqui, mais do que ensinar, é preciso despertar nas pessoas o desejo de aprender. Né? Então essa tem que ser uma das nossas grandes missões. Né? Da gente olhar e falar assim, eu preciso despertar nas pessoas esse desejo, essa curiosidade que você falou tão bem. Né? Então aqui, deixa uma mensagem, deixa um recado. Você fala assim, poxa, aqui eu quero falar um pouco o que o Rodrigo, uma mensagem do Rodrigo sobre tudo isso que a gente falou e como você encara tudo isso que a gente... Não, acho que é legal. Uma das coisas que eu sempre levei pra mim... quer olhar pra lá? Vamos pra cá então, que é mais bonito, ó. Sejam curiosos, obviamente, mas questionem tudo. Tudo possível. Façam que nem como o desenho da Luna. Questionem tudo, mas por quê? Por que a melancia é vermelha por dentro e verde por fora? Eu acho que o aspecto principal do crescimento profissional e intelectual, principalmente, porque é o intelecto que te leva a um crescimento profissional melhor, tá na curiosidade, tá no aspecto de você continuar sendo aquela criança que nasceu e queria saber como o mundo girava e por que a água é transparente, por que o canguru pula.
Nunca percam isso. Então, acho que uma das minhas mensagens que eu tenho aqui é, não importa o Perfeito, aspecto do seu muito legal, trabalho, gostei é muito isso, é disso. questionem tudo. Questione por que o processo que você está fazendo não pode ser melhorado. Questione por que a empresa está lançando um produto nessa classe de perfil de cliente se você não pode lançar na outra. Por que a estratégia do online e não do offline? Questione. Não que você vai mudar o mundo disso, mas em várias situações, quando você for questionar, você vai identificar por trás que, através do seu questionamento, existe alguma coisa ali no seu plano que seja que, se não foi respondido, não foi bem planejado. Ah, por que você vai Entendi. lançar isso só no online e não no offline? Ah, é porque... acabou. Em algum momento alguém não fez essa análise. Então o seu Entendi. questionamento fomentou Ótimo. uma sementinha ali de dúvida, talvez, na cabeça, de que talvez aquele ponto, se pensado de novo, pode melhorar a sua estratégia de lançamento de produto. E a gente de treinamento, a gente tem isso, né? Porque muitas vezes eu ia junto com a engenharia de produto e falava assim, mas por quê? Cara, você quer saber muito? Eu falei, não é que eu quero saber muito, porque quando eu estiver lá na frente, frente a frente com o vendedor, ele vai me perguntar isso, cara. E eu quero ter a resposta para ele. A resposta Porque não ele precisa está me ser legal. perguntando, porque o cliente vai perguntar para ele. Então, eu quero que você, nesse momento, é como se você estivesse respondendo para o cliente, porque o cliente vai fazer essa pergunta. E E eu outra preciso ter a coisa, resposta. a resposta não precisa ser boa. A resposta pode ser uma resposta que você não vai gostar de ouvir. Sim. Por que você está trazendo esse produto para o Brasil e não aquele? Se eu acho que isso. Que a resposta seja, porque esse produto dá mais rentabilidade para a empresa. Pronto. Simples. Eu Existe um preciso motivo. colocar o produto X, porque esse produto X com uma margem maior me permite trazer o produto Y com uma margem menor. Então você vendendo esse produto, que pode não ser o produto que você mais acredita, mas tem um foco de produto ali de cliente, Sim. uma margem mais alta me permite trazer quantidade esse aqui. maior desse. Perfeito. Acabou. Pronto, tem um motivo. A dificuldade é, não existem respostas para talvez Perfeito. tudo que a gente questione. Legal. Porque a gente questiona tudo o tempo todo. Cara de Perfeito. treinamento não para de perguntar. Exatamente. Então acho que é isso. Não precisa gostar Deixa da eu resposta. chamar a gente de chato. Pode chamar a gente de chato, a gente gosta. Pra gente é um elogio. É verdade. Não é? Tá certo. Rodrigo, eu só tenho que te agradecer. Foi muito bom, foi Imagina, muito bacana. foi um prazer a gente estar aqui. ficaria aqui mais um tempão falando, né? Mas com certeza a gente deixa um pouquinho de assunto para os próximos. Imagina, Tá bom? eu agradeço. E, cara, o programa tá super legal. A iniciativa foi muito legal. Obrigado. De novo, isso aqui vem de uma mente curiosa, de uma mente questionadora, que quer sair do Provocativa. básico, que quer sair do que todo mundo tá fazendo igual. Obrigado. Tá legal Obrigado. pensar nisso. Parabéns, viu? Obrigado. Obrigado. Gente, se vocês gostaram, ajudem a compartilhar, ajudem a gente dar força, né, dar movimento a esse incrível movimento que a gente quer fazer. Rodrigo, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Né? Você tem as suas redes sociais, você aqui, então o pessoal segue o Rodrigo, depois a gente compartilha aí na legenda, a gente coloca. Então, muito obrigado e até o próximo, pessoal. Até mais.